vamos falar um pouquinho do que seria, então, uma observação. A observação, percebam, ela já tem um caráter mais interessante, porque a gente tem ali um risco na observação. Eu tenho um risco que eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar desse risco, né? Então, vamos lá. Eu coloquei até um exemplo aqui para vocês do que seria observação. É uma sinalização negativa do auditor baseada em um risco. Ou seja, eu estou redigindo uma observação naquele momento em que eu ainda não tenho uma não conformidade, mas eu tenho um risco atrelado, que se eu não conseguir sanar aquele risco, a não conformidade ela pode vir. E ela pode vir a acontecer a qualquer momento. Aí olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá, eu botei assim, olha. Observado que a empresa estabelece seus perigos e análise de risco na realização de mudanças, ou seja, durante o processo de gestão de mudanças. Porém, de acordo com o checklist de implantação de mudanças, não identificamos um item específico sinalizando a necessidade de avaliação desses riscos. Olha que coisa legal. Qual é o risco disso? É a gente não garantir de maneira sistematizada que todos os perigos são levantados e analisados durante a mudança. Essa observação, pessoal, também foi uma observação que eu dei numa auditoria, né? Que foi o seguinte, eu estava auditando uma empresa, né? Isso na ISO 14001. Na verdade, era uma auditoria integrada, era 1418, era 1418001. E aí, o que aconteceu? Conversando com uma pessoa, representante da direção, eu disse assim para ela, olha, com quem é que eu vou ver a gestão de mudanças? Ela me disse, com a engenharia. Eu falei, ótimo, então vamos à engenharia. E aí fomos auditar a engenharia, existia um procedimento de gestão de mudanças, né, muito bem estruturado. Eles têm um checklist de gestão de mudanças que antes de fazer a mudança, esse checklist, ele passa por diversas áreas, e as áreas apontam ali o que precisa ser feito, qual é a ação que precisa ser tomada, se aquela mudança pode acontecer ou não. Existe uma rotina de reuniões de acompanhamento dessas ações de mudança. E olha que interessante. E aí, quando eu pedi, aí eu fiz assim, então vamos lá, me dê agora, qual foi a última mudança que nós fizemos? Foi a inclusão da linha tal. Eu falei, ótimo, vamos dar uma olhada então, como é que vocês conduziram essa mudança, né, dessa linha? E aí eles me deram lá o checklist, me mostraram alguns PowerPoints das reuniões, estava tudo muito legal, perfeito. Aí eu virei para eles e disse assim, vamos lá, vocês fizeram, né, o levantamento de perigos e também o levantamento de aspectos dessa nova área, desse novo processo? Sim, Jaciara, nós fizemos. E aí eles trouxeram, a gente olhou. Aí eu falei assim, olha, por que é que não existe nenhuma pergunta no teu checklist em relação a esse levantamento de aspecto e de perigo? Entenderam como foi a observação? Então percebam, a nossa visão como auditor, ela tem que ser uma visão sempre muito de processo, né? É aquilo que eu digo, o processo não pode estar na mão da pessoa. Aí eu até brinquei com eles, eu falei assim, vocês já pensaram se a pessoa esquecesse de fazer? O checklist não ia lembrar, o checklist não iria lembrar. Então, se a gente tem um checklist que é para nos lembrar tudo aquilo que a gente precisa fazer durante a mudança, por que eu não incluo essa informação lá, visto que esta informação, ela é crucial. Por quê? Porque ela é um requisito normativo. Entenderam? E aí eu deixei essa observação. Aí foi quando eu redigi o risco. Não garantimos de maneira sistematizada que todos os perigos e riscos, né, são levantados e analisados durante as mudanças planejadas. Perceberam? Então, o que a gente começa a concluir? Que a observação é quando eu tenho a conformidade, mas existe o risco daquilo não continuar conforme. Nesse caso aqui, existe o risco de, numa próxima mudança, por não ter aquela observação ali, aquele item lá dentro do checklist, alguém esquecer de fazê-lo. Perfeito? As nossas observações, pessoal,
Existem alguns organismos de certificação que exigem o tratamento da observação, tá? Isso era muito mais forte no passado, quando a gente tinha, por exemplo, dentro das normas, aquela expressão de ação preventiva, que vocês vão lembrar, né? Nas versões das normas anteriores a 2015. Mas a gente sabe que a ação preventiva ela não desapareceu, ela ganhou um nome de melhoria, que é o próprio requisito 10 das normas. Então, existe organismo, gente, que vai pedir para vocês tratarem as observações. E aí, se a gente for tratar as observações, quando a gente for falar do tratamento daqui a pouco da não conformidade, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Da mesma forma que a gente trata o desvio, a não conformidade, a gente vai tratar também as nossas observações.